Hoje o nosso convidado aqui no Momento Lead é Flávio Charles, ele que é CEO da Menu Restaurantes Corporativos. Tudo bem, Flávio? Tudo jóia, Elô. Flávio, a alimentação hoje ela é um ativo das empresas, né? As empresas que querem reter colaboradores, empresas que são classificadas como boas empresas para se trabalhar, elas se preocupam inclusive com o menu das suas fábricas, das suas operações, porque o colaborador hoje vê essa eficiência na entrega da empresa como um grande ativo. Vocês veem isso no dia a dia? Perfeitamente. Isso é às vezes, Elô, o que acontece é que o trabalhador às vezes tem no momento da alimentação o seu único e a sua melhor comida do dia, né? Então a gente cuida para que esse momento seja um momento gostoso, prazeroso, cheio de bem-estar. Para isso a gente prepara muito bem o ambiente, né? Prepara o restaurante. Não é só oferecer o cardápio. Exatamente. É toda a experiência que a gente reproduz para que isso seja entregue de uma forma muito gostosa, que seja uma experiência muito positiva para ele. E eu vejo muitas vezes as empresas, quando muda as pessoas de corporação, falam, mas a comida daquele lugar era melhor. Hoje eu estou em tal lugar, ganho mais, mas a comida do outro lugar era... Perfeito. Vocês acabam vendo que muitas vezes o colaborador leva menu para outras empresas? Perfeitamente, isso acontece bastante. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de um colaborador de uma empresa que está prestando serviço num cliente nosso e o cliente deu um depoimento dizendo, olha, eu comi na Menu, está fantástico a alimentação. Então isso realmente reflete o nosso trabalho do dia a dia. E a alimentação, Elô, ela é algo assim que você tem que se preocupar com o sentimento, com a emoção, com aquilo que é a paixão por servir, que é o nosso propósito, e também com a gestão do dia a dia, com a gestão eficiente daquilo que são os recursos. Porque é muito fácil gastar muito com comida, né? Exatamente. Então, você tem que, tanto para evitar o desperdício, mas também garantir a eficiência desse cardápio. Porque Exato. Precisa ser bom para a empresa, que vai pagar esse benefício para o colaborador, vocês precisam ter sua margem, e o colaborador tem que estar com um menu saudável, mas Exatamente. ao mesmo tempo gostoso, né? Exato. Então, como que vocês trabalham essa matemática, né? De atender bem as duas pontas, mas principalmente pensando na eficiência do negócio. Isso. Nós temos uma equipe operacional fantástica, pessoas muito bem preparadas para isso. A gente tem 9 áreas de apoio para que monitoram todas as nossas unidades que estão espalhadas aí por São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A gente entrega 50 mil serviços por dia, então é um trabalho bastante impactante, né? Que impacta e mexe com o estômago de muita gente, né? Sim. E a gente monitora, para cada unidade nossa, mais de 40 indicadores de gestão, todos os dias. Né? E isso é feito através das nossas áreas de apoio, né? Que são 9 áreas de apoio, mas para isso tem que ter uma pitadinha de paixão, de emoção, né? E de uma experiência que realmente prepara aquele ambiente, naquele momento mágico, para receber o colaborador. Eu costumo muitas vezes fazer reunião com os meus clientes dentro das empresas. Geralmente na hora do almoço a gente acaba indo para o restaurante corporativo. E eu vejo que aquele momento da refeição também é um momento de troca, de interação entre os colaboradores. E como que vocês monitoram essa escolha do cardápio? Tem uma questão comportamental, tem uma questão cultural, por exemplo, se aquela empresa tem mais descendentes de alguma etnia, ou, por exemplo, se a empresa tem um trabalho mais forte, mais pesado, uma mão de obra mais pesada. Como que vocês direcionam esse cardápio para o atendimento daquela realidade, daquela comunidade? Perfeito. Isso a gente faz um diagnóstico toda vez que entra num restaurante ou vai entrar numa nova indústria, né? Então a gente faz um mapeamento do perfil daquele colaborador. A gente, você citou um exemplo de etnias, né? Ontem mesmo a gente estava inaugurando um restaurante que tem lá uma etnia de haitianos, por exemplo, um restaurante em Santa Catarina. E a gente já está programado no cardápio um dia que vão ter uma comida que tem lá na culinária haitiana para exatamente satisfazer aquele público. Aquela memória específico. Afetiva, né? Exatamente. Então isso é de fato uma preocupação, né? Normalmente a gente lida com um público de 80% que a gente chama de chão de fábrica, né? E 20% pessoal do administrativo. Mas, na grande maioria, a gente tem que buscar a satisfação para a grande maioria das pessoas. Não é uma tarefa fácil, mas a gente busca todo dia. Se em casa a gente com 3, 4 não consegue agradar, né? Imagina aguenta 50 mil refeições. Exatamente.
E, Flávio, a gente fala muito sobre as dores também dos empresários, né? E a dor do empresário, geralmente, ela se encontra. Hoje a gente vive no Paraná uma questão do pleno emprego. E a área de alimentação, a área de facilities, são áreas que elas acabam tendo uma mão de obra que é muito transacional, que acaba trocando muito de empresas. Como que vocês fazem para reter e para contratar? Essa é uma dor da Menu hoje? Sim, com certeza. A gente vive uma dificuldade realmente de absorver pessoas, né, e contratar pessoas. Elô, hoje a gente faz um trabalho, a gente tem uma área que se dedica muito na Menu, que é a área de gente e cultura, né? A gente acredita que, após uma grande reflexão que a gente fez internamente, a gente escreveu o nosso Código de Cultura e esse Código de Cultura nos guia hoje, né? Principalmente o propósito, que é a paixão por servir. E a gente entende que quando a gente reproduz isso na empresa, né, e são mais de 70 rituais que a gente tem durante o ano para reproduzir esse Código de Cultura, isso traz satisfação, isso traz bem-estar. E no final do dia, o colaborador, entre uma empresa e outra, ele escolhe aquela que ele se sente mais acolhido, que ele se sente representado, que ele sabe que a sua entrega ali está sendo valorizada. Então a gente acredita muito nisso. Óbvio, a gente se preocupa com os benefícios, com tudo aquilo que, né, diz respeito aos salários, mas, de fato, estar num ambiente bom para se trabalhar é a nossa grande chave do negócio. E quantos colaboradores vocês têm diretos hoje? Nós somos 600 colaboradores hoje, espalhados, né? Então, é uma gestão diária. Uma engenharia, né? É uma engenharia, exatamente. E quando a gente fala de engenharia, a gente fala de processo e a gente fala também de desperdício. Hoje, na área de alimentação, o desperdício é um grande problema. Tanto uma questão social, porque a gente vê, infelizmente, ainda uma realidade de pessoas com desnutrição absurda, mas a gente vê também muito desperdício no processo, né, de como esse alimento sai da lavoura e chega até o prato. Como que vocês trabalham essa questão do desperdício, dos contingenciamentos e também a questão da alimentação, dos insumos corretos, dos insumos saudáveis, dos insumos bem preparados? Como que a sustentabilidade hoje está ligada na operação? Muito bom. Elô, a gente tem um selo, que é um selo ESG, né? Tem uma empresa que nos certificou como uma empresa sustentável, né? Então a gente tem que sustentar o selo diariamente com algumas ações que a gente de fato mostra que a gente está tendo ações efetivas para isso. E começa desde toda a cadeia de produção, desde a certificação dos fornecedores nossos, visitando os fornecedores e depois quando a matéria-prima entra dentro do restaurante. O que a gente tem procurado é mapear toda a nossa cadeia de suprimentos, né, nossa cadeia de fornecimento, desde a escolha dos melhores fornecedores, aqueles que estão mais próximos das nossas unidades. Então a gente valoriza muito empresas que têm um hortifruti perto da gente. Essa economia circular. Exatamente, para que não haja, né, a gente reduza a nossa pegada de carbono aí. E quando a matéria-prima entra no restaurante, a gente tem incentivado, por exemplo, retirar todos os copos plásticos do restaurante. A gente tem uma campanha muito bonita, um programa de redução de desperdício, que chama Desperdício Zero. Então a gente monitora todos os índices de desperdício, o resto ingesta, né, que é o do prato, e a sobra também que a produção gera. Então a gente faz todo um trabalho, um controle para que haja menos desperdício. Tem outros momentos também que a gente tem procurado utilizar, por exemplo, equipamentos mais econômicos. Por exemplo, né, a gente tem usado fornos combinados inteligentes que reduzem em até 80% o uso de água. Então, isso tem realmente uma redução grande no consumo de água, né? Nós temos, por exemplo, também equipamentos que usam menos energia elétrica. Então, de fato, toda a cadeia, e toda vez que surge uma ideia... São várias oportunidades de fazer a diferença. Né? Inclusive, até o final do processo, quando a gente gera resíduo orgânico, a gente gera, por exemplo, a gente faz compostagem, né, para estimular a produção de adubo, por exemplo. Então, é todo o processo mapeado para a gente reduzir cada vez mais o desperdício. Muito bom conversar com você, para conhecer mais sobre a Menu e ver o quanto que iniciativas pequenas, mas de muito resultado, garantem a eficiência dos negócios. Muito obrigada. Excelente, Elô, foi um prazer. Eu conversei com o Flávio Charles, ele que é CEO da Menu Restaurantes Corporativos, e na próxima semana mais um empresário convidado aqui para compartilhar sua experiência, sua gestão e falar sobre o empreendedorismo no Paraná, que no momento lide. Até lá!